Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela, chamo José Manuel e neste vídeo vou falar um pouco sobre os tipos de mediunidade. Então aqui começar com um conjunto de slides que eu preparei para vos poder explicar, no qual no primeiro então faço a pergunta: o que é a mediunidade? Aqui a mediunidade é uma sensibilidade que uma pessoa tem ao contacto com o plano espiritual, assim como um grande exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo, aprimoramento constante. Ou seja, é muito importante assim que sentimos que a mediunidade passa a ser uma constante na nossa vida, essencialmente começar logo a estudar, muito importante, aprimoramento constante, muito importante, mas acima de tudo muita humildade e devotamento ao próximo, é extremamente importante. Existem então aqui vários tipos de mediunidade, assim como vários tipos de médiuns. Todos os que sentem a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade são médios. É uma faculdade inerente ao homem. Ou seja, neste caso aqui, todos poderão sentir a influência dos espíritos. Realmente sentem num grau maior, outros num grau menor, mas todos nós somos médios. Esta faculdade é inerente ao homem. Ou seja, todos os homens são médiuns. Continuando então aqui, as faculdades mediúnicas não se revelam em todos da mesma forma. Os médiuns têm normalmente uma aptidão especial para uma ou outra ordem de fenómenos. Ou seja, neste caso aqui, as faculdades mediúnicas que todos podemos desenvolver, uns mais e outros menos. Lá está aqui, não se revelam em todos da mesma forma, mas podemos dentro dessa faculdade mediúnica ter normalmente até uma aptidão especial para um tipo de mediunidade ou outro tipo de mediunidade. Então começamos então aqui por a mediunidade de efeitos físicos. Este tipo de mediunidade produz fenómenos materiais, assim como movimento de corpos inertes, ruídos, etc. Posso-vos dar um exemplo, neste caso aqui comigo, no qual eu consigo quando isso acontece, não é? Consigo ouvir o chão a fazer barulho, eu sabendo que então está ali alguém, mas também já vi, por exemplo, efeitos em velas, efeitos de luz, etc. Continuamos aqui no tipo de mediunidade sensitiva. Neste tipo de mediunidade, os médiuns são capazes de sentir a presença de espíritos através de uma vaga impressão, uma espécie de arrepio. A maioria das vezes não sabem do que se trata. Na minha situação, que eu gosto de dar o exemplo, eu sinto a presença de espíritos, sei que eles estão lá, às vezes não sei quem são, sei que estão lá, posso às vezes até sentir um ou outro, até posso dizer que são dois ou três, a espécie de arrepio sinto com alguma regularidade, mas não sei do que se trata. Posso é tentar acalmar, grande parte das vezes fazer assim um bocadinho de uma meditação calma, e através da meditação calma, basta simplesmente, não é preciso fechar os olhos, mas estar assim calmo e a pouco ir tentando com a minha sensibilidade ver o que se trata, quem se trata, se é um homem, se é uma mulher, qual é a finalidade e se quer transmitir algum recado. Às vezes simplesmente estão ali, não querem transmitir nada. Temos então aqui a mediunidade auditiva. Este tipo de mediunidade permite ouvir a voz dos espíritos. Pode ser uma voz interna ou externa. Nem sempre o que se ouve é bom. Neste caso aqui conseguimos ouvir, umas vezes ouvimos perfeitamente a voz, sabemos se é homem, se é mulher e inclusive se é alguém conhecido conseguimos reconhecer a voz. A maior parte das vezes eu ouço uma voz, podemos ouvir uma voz, mas é como se nós estamos a ouvir na prática a voz de uma forma diferente. Não é como se a pessoa estivesse ali a falar, mas nós conseguimos ouvir a voz. Temos então aqui outro tipo de mediunidade, neste caso aqui a mediunidade psicofónica. Neste tipo de mediunidade, os médios transmitem o que ouvem dos espíritos. Estes servem-se dos órgãos vocais. Este tipo de mediunidade é muito utilizado então nas reuniões mediúnicas, na qual o dialogador tem uma conversa então com o médium psicofónico e é este médium psicofónico que vai sentir então o espírito e vai ouvir, vai sentir os seus desejos, as suas amarguras, as suas dores e vai tentar então passar para o dialogador para que o dialogador possa ajudar. Temos também aqui o tipo de mediunidade da vidência. Este tipo de mediunidade permite aos médiuns ver os espíritos, aos que conseguem ver em estado normal, acordados e conseguem guardar a lembrança. Aqui também incluímos a chamada dupla vista, outros só a possuem em estado de sono.
Então aqui ele está a dizer que nós realmente podemos ver os espíritos com os olhos abertos. Às vezes vemos com os nossos olhos, mas a maior parte das vezes acaba por ser o que costumamos dizer com os olhos da alma. Nós vemos a pessoa perfeita, podemos, tal e qual como se ela estivesse connosco, ela pode ser palpável. Se eles assim o permitirem, poderemos então tocar, e também vemos bastantes vezes através do sono. No sono, sim, então a evidência é diferente. Temos aqui o sonambulismo. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. É a alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe. Neste caso aqui a alma nos momentos de emancipação, poderíamos então falar realmente o que acontece com o sono, em que nós saímos do corpo e então temos uma percepção diferente. Nós vemos, ouvimos e percebemos. E temos então aqui, por último, o tipo de mediunidade, a cura. Neste tipo de mediunidade, o médium tem a capacidade de cura. Pode ser por um simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto. Uma mediunidade extremamente rara. Eu espero que este pequeno vídeo possa vos ter ajudado de alguma forma a esclarecer as dúvidas sobre os tipos de mediunidade. Gostava de dizer-vos que estou sempre disponível para vos ajudar, para tirar dúvidas. Enfim, não vos deixo numa situação perdidos. Estou aqui para ajudar. Muito obrigado.